Paz e bem, sejam todos bem-vindos. Com este vídeo, nós queremos iniciar um breve curso, a Eucaristia a partir das Sagradas Escrituras, o culto da Nova Aliança. Pois, de fato, a Eucaristia, desde os primeiros séculos da Igreja, é o centro do culto e da vida cristã. Por isso, nós queremos lançar um olhar à Escritura para melhor compreender, para nos aprofundarmos no mistério mais profundo daquilo que nós celebramos e que é o culto da Igreja, o culto da nova aliança. Jesus instituiu a Eucaristia na última ceia com os seus discípulos, em que ele diz sobre aquela ceia, segundo Lucas, capítulo 22, versículo 15: Desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. Jesus desejou celebrar aquela ceia com os seus discípulos, porque naquela ceia algo novo iria acontecer. Ele iria nos deixar um grande mistério de amor. Jesus, segundo a sua palavra, iria celebrar com seus discípulos a ceia pascal, em que deveriam comer a carne de um cordeiro imolado, lembrando a libertação do povo do Egito, da escravidão, pois isso era a Páscoa no tempo de Jesus. Era celebrar a libertação da escravidão no Egito. No entanto, durante aquela ceia, Jesus realiza algo novo. Ele tomou o pão e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou um cálice de vinho, que fazia parte da ceia pascal, mas disse: Tomai e bebei, isto é o meu sangue, que é derramado por vós. E depois, fazei isto em memória de mim. O que isso significava? O que Jesus estava fazendo naquele momento? Nos dando algo novo. Bem, e por que, ao celebrar aquela ceia pascal, em que se devia relembrar a libertação da escravidão do Egito, Jesus diz fazer isso em memória de mim? O que nós fazemos quando fazemos aquilo que ele mandou fazer? Esta memória de mim é memória do quê? Tá, memória de Jesus, mas em relação ao quê? O que é esta memória que substitui a memória do êxodo do Egito? Porque nós, cristãos, quando celebramos a Eucaristia, não recordamos mais a saída da escravidão do Egito rumo à Terra Prometida. O que nós celebramos nesta memória de Jesus? Esta memória, que é o que agora celebramos como Páscoa, não é mais a libertação do Egito, mas a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E toda a Eucaristia é a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Como que a paixão, morte e ressurreição de Jesus se liga à ceia que Jesus celebrou antes da sua morte na cruz? E como isso se liga à Eucaristia que nós celebramos? Um pouco disso que nós queremos, a partir da Escritura, buscar compreender, refletir e meditar. E para compreendermos mais profundamente o que Jesus realizou na última ceia, nos deixando a Eucaristia, nós precisamos compreender a Páscoa antiga. E para compreender a Páscoa antiga, nós temos que compreender todo o evento do Êxodo. Todo o evento do Êxodo. O Êxodo é um evento, né, que se inicia, né, lá com o sacrifício do cordeiro, o sangue nas portas dos israelitas, que é um sinal que marca, né, a proteção contra o anjo, a praga exterminadora. Com isso, os israelitas fogem para, né, o deserto. No tempo do deserto, na travessia do deserto, celebram a aliança com Deus, né, as tábuas da lei, através também do sangue do cordeiro, celebram essa aliança. Ali, na caminhada do deserto, são alimentados com o maná que vem do céu. Isso vai ser significativo para compreendermos, né, a Eucaristia depois também como alimento, né, e caminhavam rumo à Terra Prometida. Então, todo esse evento do Êxodo era o centro, era aquilo que estava no centro da fé de Israel e aquilo que eles celebravam na Páscoa. Então, é preciso compreender tudo isso para também compreender
um aspecto da vida do povo de Israel no tempo de Jesus. Como eles estavam oprimidos pelo Império Romano, eles também esperavam uma nova libertação, portanto, um novo êxodo, uma nova terra prometida, um novo maná que viria do céu, como nós iremos ver. E vamos perceber que Jesus é que vai realizar toda essa esperança de Israel. E aí nós vamos compreender que é dentro de todo este evento e dessa esperança de Israel que faz sentido aquilo que Jesus realizou na última ceia. Faz sentido a Eucaristia. Então é isso que nós queremos e iremos aprofundar a partir da Escritura para compreender melhor e mergulhar mais no mistério daquilo que nós celebramos. Na última ceia, Jesus institui um rito e uma forma de culto que deveria ser celebrado pelos cristãos como uma nova Páscoa. Fazer isso em memória de mim. E o que é um rito? É uma forma de gestos e palavras a serem repetidas. Por que Jesus instituiu um culto assim? O que nós celebramos neste culto? Somente uma lembrança? Ao expressarmos sobre o pão, que é o corpo entregue, e sobre o vinho, que é o sangue derramado, nós nos reportamos ao mistério da cruz e expressamos a memória da morte de Jesus. Celebramos então o sacrifício de Cristo. Por quê? E aí é importante a gente ter presente, né, que no Antigo Testamento todo o culto de Israel se realizava por meio de sacrifícios de animais. Nós não fazemos mais isso. Nos basta o sacrifício de Jesus. E entendemos que a Eucaristia nos traz presente este sacrifício que celebramos. Como isso acontece, né? Iremos olhar a Escritura para buscar compreender essa dimensão da celebração eucarística como um sacrifício, o sacrifício de Cristo que se faz presente para nós. Este pão e este vinho, corpo entregue e sangue derramado, é somente um símbolo ou evoca uma presença real? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O que é então e o que significa fazer memória de Jesus? E aí é importante a gente ter presente que na linguagem bíblica a memória não é só uma lembrança, mas é de fato tornar o passado algo do passado misteriosamente presente, como nós iremos refletir e aprofundar. O objetivo deste breve curso é nos ajudar a compreender melhor essas questões e, assim, compreender o centro, a essência, o fundamento do culto cristão que passou-se a chamar Eucaristia, e veremos por que se passou a chamar Eucaristia, aquilo que nós celebramos, a ceia. Partindo da Escritura, desde o Antigo Testamento, nós queremos ir caminhando para compreender o que Jesus estava fazendo naquela ceia e o que ele nos mandou fazer. Falando do culto que nós somos chamados a celebrar, nós observamos que em nenhum lugar Jesus estabeleceu um culto somente da palavra, que ficaria a cargo da oratória de um bom pregador. Embora a pregação é parte importantíssima, né, da vida cristã, do ministério cristão. Mas o culto não deveria se centrar somente na palavra, muito menos ser um culto motivacional para animar, né, empreendedores, na dimensão do coaching espiritual, né, que está muito em voga. Culto não tem aí não tem nisso a sua centralidade, menos ainda tão somente um culto centrado em louvor, música, show, nada disso. O culto que Jesus estabeleceu, no qual ele mandou fazer isto em memória de mim, lembre o seu corpo entregue, o seu sangue derramado, a eterna aliança, o pão vivo que vem do céu para ser o nosso alimento, como deve ser e o que então devemos celebrar no culto cristão? Para compreendermos o culto que Jesus instituiu, como o culto da nova aliança, o culto da igreja, iremos brevemente tratar algumas temáticas. Com uma introdução, nós iremos falar sobre o que é culto, o que é rito e, sobretudo, o que é sacrifício. Isso é importante a gente compreender. Entender a dimensão do sacrifício com relação ao culto. Iremos olhar todo o evento do Êxodo, né? A Páscoa, a aliança, o templo, o culto que foi estabelecido justamente ali no período do Êxodo, né? Compreender o maná e o pão da presença, né, que fizeram parte
do Êxodo, o maná era o alimento que vinha do céu, e o pão que era guardado e era sinal da presença de Deus e da fidelidade de Deus com relação também à aliança. Iremos falar sobre esses aspectos que vão estar ligados ao mistério da Eucaristia. Iremos falar dessa esperança de Israel, que de fato era a esperança por um novo êxodo, uma nova Páscoa, uma nova terra prometida e dessa forma um novo maná que viria do céu. E vamos perceber como Jesus realiza essa esperança de Israel. Então iremos olhar Jesus como o realizador de um novo êxodo, a libertação do pecado para a liberdade dos filhos e filhas de Deus no reino dos céus que ele já traz presente. Uma nova Páscoa nele se realiza. Vamos compreender o que é essa Páscoa. Um novo culto, um novo templo. Iremos olhar como era a ceia pascal no tempo de Jesus, para poder compreender o que Jesus faz quando celebra a ceia, né? Mudando alguma coisa ali, o que ele estava de fato realizando. Então iremos olhar para a ceia de Jesus e o seu sacrifício, para perceber que a ceia de Jesus está intimamente ligada à cruz, e ela só se conclui na cruz. Então, iremos estudar essa dimensão da ceia e da cruz. Depois iremos olhar mais de perto a questão do maná, né? O maná na antiga aliança e agora o pão vivo que desce do céu, segundo Jesus diz no Evangelho de João. E então o nosso alimento, novo alimento que ele mesmo nos dá. Falaremos do pão da presença, isso é um pouco desconhecido para nós, o pão da presença, que é um sinal lá do Antigo Testamento e que também vai estar ligado ao mistério da Eucaristia. Iremos falar da ceia como sacrifício e como Novo Testamento, né? A celebração da aliança de Deus conosco. E então falaremos do culto da nova aliança, olhando sobretudo a carta aos Hebreus e o livro do Apocalipse, para depois também falar da Eucaristia segundo as Escrituras, numa visão geral, abordando mais algumas passagens que se remetem ao mistério da Eucaristia. Depois passaremos a ir além da Escritura, olhar a Eucaristia na igreja primitiva e os testemunhos primitivos dos primeiros cristãos que se sucedem aos apóstolos, para olhar o que eles celebravam e como eles viam o mistério da Eucaristia. E aí nós vamos perceber o quanto, de fato, a igreja hoje celebra aquilo que sempre celebrou, guardando e transmitindo, né, esta fé e celebrando este culto que Jesus nos deixou. E por fim, iremos lançar um olhar sobre a nossa liturgia eucarística, para ver como tudo aquilo que nós estudamos, de fato se reflete naquilo que nós celebramos, né, no culto que é a Eucaristia. Diz o Catecismo da Igreja, no parágrafo 1340, celebrando a última ceia com seus apóstolos, no decorrer do banquete pascal, Jesus deu seu sentido definitivo à Páscoa judaica. Com efeito, a passagem de Jesus para o seu Pai pela sua morte e ressurreição, a Páscoa nova, e aqui está o mistério da Páscoa, a palavra Páscoa significa passagem. Passagem de Jesus para o Pai, pelo mistério da cruz, né, e revelado a nós também, né, no ápice da sua ressurreição. Essa Páscoa, né, que Jesus realizou é antecipada na ceia e celebrada na Eucaristia, e dá cumprimento à Páscoa judaica e ao mesmo tempo antecipa a Páscoa final da Igreja na glória do reino. Isso nos diz o Catecismo, e nós vamos ver como isso acontece. Como a nossa Eucaristia dá cumprimento à Páscoa judaica e é uma antecipação da Páscoa final e definitiva na glória do reino. Mistério profundo que nós iremos aprofundar para melhor compreender. Diz também o Catecismo, no parágrafo 1323, retomando o documento Sacrosanctum Concilium do Vaticano II, o nosso Salvador instituiu, na última ceia, na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue, para perpetuar, pelo decorrer dos séculos, até voltar, o sacrifício da cruz, confiando à Igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição. Então, a Eucaristia nos faz participar da morte e ressurreição de Jesus.
Sacramento da piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal em que se recebe o próprio Cristo. Ele agora é o nosso alimento, o pão vivo descido do céu, o novo maná que ele mesmo nos dá. A alma se enche de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Já nos é dado participar misteriosamente, de alguma forma, da glória futura. A Eucaristia é, de fato, fonte e cume de toda a vida cristã. É esse mistério que eu lhes convido a conosco aprofundar a partir das Sagradas Escrituras, olhando o testemunho também dos primeiros cristãos, depois olhando o culto daquilo que celebramos, né, a liturgia eucarística, para perceber, né, que nós de fato guardamos como igreja isso que Jesus nos deu lá aos apóstolos na última ceia para celebrar como o culto da nova aliança, culto